Vamos a Êxodo capítulo 7, versículos 6 a 13. Vou ler os 5 para pegar o contexto. Êxodo capítulo 7, versículo 6 a 13. Nós terminamos a pregação passada no versículo 5, dizendo que os egípcios não eram meros espectadores, mas estavam nos planos de Deus. Quando Deus, pela primeira vez, faz referência explícita a eles, egípcios. Eu chamei a atenção disto já no final da pregação, quando diz assim, aqui no capítulo 7, versículo 5, quando diz: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija na exposição desta pregação, que seja útil para a vida de cada um de nós e com lições válidas, aplicáveis para o dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero então pegar daqui o início, notando que Deus quis chamar a atenção dos egípcios. Os egípcios vão saber que eu sou Deus, mas vão saber como? Qual é a forma que Deus se utilizou aqui para chamar a atenção dos egípcios e eles chegarem ao ponto de saber que Deus é Deus? A resposta está no versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, ou seja, através de maravilhas e de sinais miraculosos, poderosos, que Deus iria fazer através de Moisés. Hoje, Deus continua tão interessado nos egípcios, entre aspas, ou seja, naqueles que não conhecem a Cristo, tão interessado quanto Deus continua. Então, presume-se que Deus continua querendo chamar a atenção deles, de alguma forma, como quis naquela época, e a forma foi sinais e maravilhas, milagres poderosíssimos. E hoje, um versículo que todo mundo aqui conhece, e bem, Mateus 5:16. Não sei se você já viu esse versículo pensando que, aqui está a forma que Deus se utiliza hoje para chamar a atenção dos egípcios de hoje. E eu sou um Moisésinho. Mateus 5:16. No 14 tem: vós sois a luz do mundo. Lá no 16, então, Jesus emenda: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê, Senhor? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Exatamente o que Deus fez através de Moisés, pessoal. Exatamente. Moisés, faça milagres, muitos, para chamar a atenção dos egípcios, e eles saibam que eu sou Deus. Crente, brilhe. Vai fazer milagre mais não. Não precisa fazer milagre mais não. Não precisa mais maravilhas e coisas espetaculares. Não. Já basta o que eu registrei na Bíblia, que está pronta, acabada, feita, encerrada,
há 2000 anos. Já basta. Então, Moisés de hoje, o crente, não precisa fazer milagres espetaculares para chamar atenção. Não, não. Basta você brilhar diante dos homens. Mas brilhar como? Sair aí me mostrando, me expondo com boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. Quando ele diz essas boas obras, ele explica o que é o brilhar. É fazendo boas obras, é vivendo de uma maneira correta, padrão, conforme as Escrituras. É isso que Deus quer de você hoje. Porque, uma vez você vivendo de uma maneira perfeita, ou mais perfeita possível, você vai chamar a atenção dos outros. E essa atenção que eu quero que você chame, não é para você próprio, não é para ser revertida em você próprio, mas é que vejam a minha glória, ou vejam a minha pessoa, saibam que eu sou Deus e me glorifiquem. Esse me glorificar poderia explicar muito, e não vou entrar porque estou me desviando um pouco talvez, mas isso inclui conhecer a Deus melhor, inclui rejeitar a Deus, para ser responsabilizado no julgamento final, inclui se converter, inclui muita coisa aqui, mas mostra, em suma, é uma reação que a pessoa vai ter ao tomar conhecimento de Deus, via a vida, através da vida do crente. Então aqui está uma lição fantástica para nós. Deus continua com o mesmo interesse com as pessoas do mundo, como mostrou que tinha com os egípcios e com os povos que não eram judeus. Aliás, era o mundo todo, né, que não era judeu, tirando o judeu. E a maneira como nós devemos chamar a atenção do mundo, com a vida. Continuando, voltando a Êxodo 7, 6 a 13. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, se fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, Moisés vai dizer para Arão: Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó. E Deus já está dizendo aqui: e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então, depois de muita resistência diante de Deus, Moisés não querendo voltar para Faraó de jeito nenhum, já explicamos isso tudo, ele volta, juntamente com Arão, vão para mais uma sessão com Faraó. Deus antecipa mais uma vez, que Faraó seria duro. Dessa vez, Deus ainda coloca o detalhe que ele, Faraó, iria querer ver milagres. Mostra aí alguma coisa fantástica. E Deus autoriza o mesmo sinal que Arão já tinha feito diante dos judeus, lá de transformar a vara em serpente. Aqui o nome não usado é diferente lá do capítulo 4. Aqui é a palavra monstro, mas que é quase evidente que trata só de uma variação, mas refere-se à questão da serpente, porque a primeira vez foi assim, a segunda não haveria como ser diferente. Quer dizer, não teria motivo para ser diferente. Então,
Assim foi feito. Faraó pediu um sinal. Moisés mandou Arão jogar a vara no chão. Ele o fez. Ela se transformou em serpente. Mesmo assim, Faraó não se convenceu. E aqui fica a observação. Com dureza de coração, ou seja, sem fé, milagres não convencem. Maior prova é Jesus Cristo. Milagres estupendos que ele fez aqui, e mesmo assim foi morto e rejeitado pela maioria. Os apóstolos fizeram muitos milagres também. Consta que todos morreram como mártires. Nunca esqueçamos, irmãos, nossa pregação somente terá efeito se o Espírito Santo capacitar o ouvinte. Mesmo naquela época que havia milagres, havia sinais, em algumas épocas, não tanto quanto às vezes a gente pensa que no tempo do Velho Testamento era milagre à torta e à direita, qualquer profeta fazia um monte de milagres. Não era assim. Existem épocas bem específicas nas quais ocorreram os milagres, e essas épocas às vezes eram distantes séculos uns das outras. Não foi tanta gente assim que foi comentada na Bíblia como operador de milagres. É menos do que muitos pensam. É bom sempre lembrar isso. Mesmo assim, obviamente, houve abundantemente, especialmente na época do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, mesmo quando acompanhado de milagres, uma pregação não vai ter efeito se o Espírito Santo não capacitar o ouvinte. Se o Espírito Santo não fizer esta obra, não adianta o crente ficar rouco de tanto gritar, fazer show, pular, ficar de cabeça para baixo, como muitos fazem, tentando chamar atenção, e inventam várias formas, várias maneiras de mostrar que tem o poder de Deus ou coisa assim. Não adianta, não adianta. Então, a nós compete pregar a palavra de Deus, vivendo uma vida com obras que brilhem, e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho de convencimento dentro do coração que ele queira fazer. Aí Faraó disse: é isso aí? O poder que você mostra desse Deus de vocês aí, que quer que eu libere os meus escravos, e que você está dizendo que é o Deus de todo mundo e tal, e eu digo, mostre, e você me mostra um sinalzinho desse, uma vara virando uma cobrinha dessa aí, chama os meus magos aí. Aí lá vem, não sei quantos. Aliás, a Bíblia fala em 2 nomes. Nem me lembro os nomes deles. Mas deveria ser mais. Talvez eles são representativos, não sei. Eu sei o seguinte, que os magos chegam e fazem a mesma coisa. Mesma coisa, mais ou menos. Porque as serpentes dos magos foram devoradas pela única serpente de Arão. Então, se havia 3 serpentes dos magos, ou 5, ou 10, eu não sei. Eu sei que todas elas, sem exceção, foram devoradas pela de Arão. Obviamente, isso mostra algo muito significativo. Mas fica a pergunta: mas espera aí, já não é muita coisa, não? O que esses magos fizeram lá? Existem 2 opções. Pode ser que a resposta não seja uma terceira, que nós não temos informação. As varas não se transformaram, já eram serpentes de alguma maneira, ali, por algum truque de ilusão ou hipnotismo, não sei. Elas já eram serpentes, apenas estavam endurecidas através de algum processo, fisicamente endurecidas, parecendo um cajado, e não eram, porque na realidade já eram serpentes. Ou, realmente as varas se transformaram em serpentes, sim, por um poder satânico. Pode.
em que Satanás imitou Deus, e como ele gosta de imitar Deus, mas como ele é um farsante, ele não é Deus, os sinais dele são limitados ao que Deus aprova. Então, é provável, pode ser que Deus tenha autorizado Satanás, dentro do poder que Satanás tem, dado por Deus, no caso, para transformar essas varas em serpentes? Pode ser? Pode. Mas, caso tenha sido, Deus fez questão de dar o toque final dele, colocando a impressão digital dele, dizendo assim, mas a minha cobra devora as outras. Ou seja, é para medir forças. Satanás quer medir forças comigo, quer brincar e transformar a vara em serpente, eu deixo, pode transformar, quanto você queira. Mas não confronte comigo, porque a minha vai destruir a sua, a minha é superior, a minha veio do único Deus que existe. Então, é muito interessante isto. Eu nunca me perturbei em explicar, e vocês vão perceber isso no Apocalipse, à medida que eu vou explicando, explicar certas coisas de Deus, ou certas coisas que a Bíblia fala, que nós não temos a resposta exata, e alguns, eu noto, tem crentes que se angustiam um pouco, porque não tem a resposta exata, aí vão nos livros, aí um livro diz uma coisa, aí o outro livro diz outra, um livro diz uma coisa, aí vai aí um escritor que diz que o Mar Vermelho, na realidade, se abriu por causa de um vento. E esse vento existe até hoje. É um vento tal e tal e tal, aí dá nome ao vento cientificamente, e aí puxa a história e tal, e que naquele ano deve ter havido uma confluência de fatores que tornou esse vento muito mais poderoso e tal, e vai longe para explicar, homem, reconhece logo que Deus levantou esse mar. Agora, se Deus usou um vento que já existia e multiplicou esse vento por 10, por 100, por 1000, ou Deus criou naquele momento exato tudo aquilo, o que importa? Então, pessoalmente, as minhas averiguações bíblicas e as minhas angústias para entender certas coisas da Bíblia que existem, claro, mas não incluem esse tipo de angústia, de explicar milagre A, milagre B, milagre C. Nunca me preocupou, e eu agradeço a Deus por isso, porque é menos um ponto de ansiedade. E eu sugiro a você que deixe a explicação no ponto até onde Deus deu. Então Deus quis saber que os magos fizeram serpentes das varas. Quer assumir que foi assim? Assuma. E que Deus fez com que a dele devorasse as outras. Pronto. É o que Deus quis que nós soubéssemos até este ponto. Faraó sabia a verdade, óbvio. Ele era o chefe dos magos. Faraó sabia se aquilo era ilusão, se não era ilusão, ou se ele próprio ficou admirado com o poder dos magos dele. Não sei. Não nos importa. Mas a superioridade de Deus está aí claramente atestada. E quantas coisas que nós não entendemos que a Bíblia fala, mas não explica muito, use isso como um fator a mais para você glorificar o poder de Deus e a soberania de Deus em não se dar ao trabalho, muitas vezes, de nos explicar. Eu gosto, embora nos dê certa angústia, queremos entender, porque nós somos feitos por Deus como seres racionais, e gostamos de entender a racionalidade das coisas, a explicação das coisas. É normal isso, tudo bem, mas entendendo que a nossa capacidade é muito pequena, é muito limitada, quando se entrega uma tarefa de querer entender coisas de um Deus todo-poderoso. Então, em vez de frustração, use isso como mais um motivo para glorificar. Senhor Deus, eu não sei o que aconteceu com essas serpentes. Eu só sei o seguinte: a de Arão comeu a dos outros. Fim. Louvado sejas tu. E toque para frente. E vamos tocar para frente mesmo. Versículo 13. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito.
Essa é a segunda vez que Faraó resiste a Moisés. Já tinha resistido a primeira vez, quando mandou, inclusive, aumentar os trabalhos forçados dos judeus. Mas essa é a primeira vez que Faraó resiste perante um milagre, um feito miraculoso. Deus havia dito que Faraó ia se endurecer. Várias vezes Deus dissera isso. Há algo aqui interessante. Não está escrito aqui que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus dissera que o faraó iria endurecer o seu coração, e Deus dissera que o próprio Deus iria endurecer o coração de Faraó. Isso é algo bem conhecido, acho que não é grande novidade, mas é sempre bom estar lembrando. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó a partir de um certo ponto. Nos primeiros relatos de endurecimento do Faraó, o que nós lemos é que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Ou, no mínimo, que o coração de Faraó se endureceu, como uma resistência pessoal, da qual ele, Faraó, será responsabilizado diante de Deus. Curioso isto. Lá pela quarta vez ou quinta, eu não sei o número exato, sabia, mas não lembro, é importante. Lá pela quarta ou quinta vez que fala que Faraó endureceu o seu coração, ou que o coração dele foi endurecido, aí diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Aí está, explicitamente claro, Deus agora entrou, de uma maneira mais ativa. Há sinais na Bíblia, tanto quanto claro, eu acho que eu posso tirar a palavra sinais e dizer, há um ensino bíblico mesmo, há um conceito bíblico na Bíblia, de que Deus endurece o coração de alguém após a própria pessoa já ter rejeitado a Deus, ou continuar rejeitando. E aqui entramos num terreno extremamente misterioso para nós. O elemento humano na resistência a Deus e o elemento divino da soberania de Deus em fechar o coração de quem Ele quer e abrir o coração de quem Ele quer. Esses dois elementos estão presentes na Bíblia, e esse assunto aí, para quem quer entender, vai causar muita frustração, porque não vai entender. Eu desisti. E percebo, quanto mais eu leio, que os grandes ou desistiram, ou se não desistiram, se contradizem e não conseguem, fica até quase patético, querer mostrar uma coisa, como 2 e 2 são 4, mostrar que isso também dá para se provar, como 2 e 2 são 4. Não prova. Eu vou só triscar no assunto e vou encerrar. Mateus 13, 14 e 15, citando uma profecia de Isaías, já foi alvo de muito estudo da minha parte isso aqui, para tentar separar uma coisa da outra, e confesso que não consegui. Eu me lembro locais onde eu estudei esse assunto. Um foi numas férias na minha terra, com os meninos adolescentes, e eles brincando lá na praia e tal, e eu lendo Isaías, querendo entender isso aqui, quase prejudiquei minhas férias. Não conseguia. Mateus 13, 14 e 15. Diz assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías,
ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu vejo aqui esses dois elementos. E o máximo que dois elementos: a responsabilidade humana, a atitude humana de se fechar, de não querer ver, de resistir com o próprio coração o que pode resistir. E ao mesmo tempo vejo aqui a soberania de Deus, permitindo até certo ponto esse endurecimento pessoal, e a partir de certo ponto o próprio Deus dizendo: agora é comigo, agora sou eu que estou endurecendo, eu não quero mais que se convertam, eu não quero mais que entendam, chega, é forte. Então, o senhor acha, pastor, que tem pessoas que em vida tiveram a chance de conversão encerrada? Creio. Não é algo que eu vou fazer disso uma doutrina, nem uma tese, e nem vou brigar por isso com quem não crê, e tudo bem. Essa minha fase de discutir mais essas coisas passou. Eu creio que há algo mais ou menos assim, que Deus dá uma oportunidade, e mais outra, e o coração duro, impenitente, e cada vez mais duro, e recusa, e rejeita, e recusa, e rejeita, e Deus trava totalmente. Parece que aconteceu isso com Faraó, como se Deus tivesse dito: Moisés, vá fazendo os milagres aí através de Arão, e vamos ver o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, Moisés. Ele vai endurecer, eu estou dizendo. Mas deixe com ele, por enquanto. Ele endurece, aí vem a Bíblia e diz: e Deus então fechou o coração de Faraó. Endureceu, acabou. Eu quero encerrar com uma sugestão prática. É válido você alertar alguém para quem você está falando do Evangelho, talvez alguém que você tenha mais abertura em conversar, tenha mais tempo, ou não é a primeira vez que você está falando, não sei, que haja uma certa circunstância de o crente dizer algo como: meu amigo, tenha cuidado quando ouvir o Evangelho puro, como eu estou lhe pregando aqui agora. Eu estou lhe dizendo como é que a Bíblia ensina essa questão de salvação, de Jesus Cristo como Salvador. Estou lhe dizendo isso aqui tudinho. Tenha cuidado e abra o coração para a verdade. Converse com ele, peça a Deus que ele abra, peça a Deus que você não se endureça, e trate disto com muito cuidado, porque está sendo dada oportunidade para você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Se você fechar o coração e continuar fechado, Deus poderá fechá-lo de uma vez, e aí não haverá quem abra, nem você próprio. Fim, acabou-se. Então tenha cuidado. Eu sei que tudo isto é misterioso, especialmente quando olhamos a questão da eleição, que eu não vou misturar com isso aqui agora, que é outra complicação, mas são pedaços que nós observamos que a Bíblia ensina, e mesmo que esses pedaços, essas verdades ou doutrinas
específicas aqui não combinem muito bem com outras aqui, a gente não entenda bem, mas a Bíblia ensina com clareza aqui uma, ensina com clareza outra, clareza pelo menos até certo ponto, e não nos compete juntar tudo e entender cristalinamente. Não dá. Mesmo assim, podemos, sem a menor cerimônia, trabalhar em cima desses fatos que nós entendemos pelas Escrituras. Então, você chegar e dizer assim, tenha cuidado. Venha cá, deixa eu contar uma história aqui. Qual é essa história de Faraó? Moisés. Claro que a pessoa conhece muito mais o filme dos 10 Mandamentos do que o relato da Bíblia, mas não importa. O 10 Mandamentos, daquele filme famoso, mais ou menos. Pois é. Ele é com base na Bíblia. Eu nem sabia, pois é. Olha, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse tal desse Faraó. Olha aqui, endureceu, ele foi endurecido, ele se endureceu, aí pá, Deus endurece. Meu amigo, se acontecer com você isso aqui, leve para casa essa historinha e durma com ela, se conseguir. Cuidado. Então, dizer isso para alguém está sendo dito com muita responsabilidade, com base, com tudo mais. E para explicar isso à luz de outra doutrina aqui, bem claramente, talvez não dê. Mas é verdade. Isso é verdade, precisa ser dita por você. E feliz do não crente que leva a sério isso aqui. Então, que Deus nos ajude a entender essas coisas, passar para frente de uma maneira efetiva, fala, sem cerimônia de dizer, meu amigo, até daqui para frente eu não consigo explicar mais, converse com Deus lá e se entenda, mas eu estou dizendo que eu entendi das Escrituras. Então, que tenhamos essa sabedoria de entender essas coisas, a coragem de praticar ao falar essas coisas e, por que não, terminar com um louvor a Deus de agradecimento, porque se eu sou crente, se você é crente, cada um de nós teve o coração amolecido pelo Espírito Santo. Com a graça de Deus, nós, a partir de um certo ponto, paramos de endurecer, ou de ser endurecidos, e passamos a ser amolecidos pelo Espírito Santo. Sei que é uma atitude, é uma iniciativa, é poder do Espírito Santo, eu sei. Mas que nós fomos responsáveis até o ponto em que endurecemos, fomos. E que seríamos responsabilizados eternamente no inferno pelo próprio endurecimento, seríamos. Mas isso não invalidou que a pessoa que lhe pregou o Evangelho e que pregou a mim, dissesse, cuidado, 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 e aceite Cristo como seu Salvador. Cuidado, não permaneça nesse estado que você está. Me fez um grande favor quem me alertou, lhe fez um grande favor quem lhe alertou, porque você terminou sendo alvo, sendo um crente, sendo alvo da misericórdia do Espírito Santo e do derramamento da graça de Deus sobre você, sobre nós, crentes. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com essas coisas que a Tua palavra ensina, às vezes não explica com mais detalhes e nem se explicasse, nós poderíamos compreender. Mas nós sabemos o suficiente para alertar aqueles que não têm Cristo e para, olhando para dentro de nós, maravilhados, darmos graças pela Tua misericórdia e o Teu poder. Obrigado, porque Tu nos amoleceste pelo Teu Espírito Santo, nos fizeste enxergar Cristo como Salvador e, mais do que enxergar, provar, tê-lo na nossa própria vida. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.